Muito bom dia a todos os alunos do Colégio de Medicina e Saúde, tá? CBMS. Eu sou a professora Thalia Gondim e hoje eu vim trazer um tema que está cada vez mais forte, né? Medicina regenerativa foi tema do INCAS em Paris esse ano, né? Foi muito debatida a medicina regenerativa, seus avanços, né? Quase não sai, as técnicas envolvidas e as áreas da medicina e os profissionais envolvidos nessa nova forma de buscar a cura, tratamento e prevenção de doenças, tá, gente? Paralelamente ao termo medicina regenerativa, ao estudo da medicina regenerativa ainda na década de 90, não sei se algum de vocês vão lembrar do fato, possivelmente vocês ainda não eram crianças, né? Alguns já em idade madura, mas uns crianças, né? A revista Nature, em 1997, publicou o caso da ovelha Dolly, né? O caso da ovelha Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado, né? Na nossa história, né? E esse fato é relevante por quê? Porque os cientistas, em 1996, porque quando foi publicado, Dolly já tinha 6 ou era 7 meses de vida, em 1996, os cientistas tiveram, né, aí o êxito, né, o nascimento da ovelha Dolly, que foi criada a partir de células mamárias implantadas no óvulo de ovelha, né? Ou seja, eles conseguiram fazer com que células mamárias se tornassem células multipotentes, né, pluripotentes, multipotentes, e começassem a diferenciar-se para criar um indivíduo novo, né? Eu não estou falando aqui somente de regeneração de células, regeneração de tecidos ou regeneração de órgãos, eu estou falando de a criação de um ser por completo, de um mamífero inteiro. A Dolly, ela é o número 277 de experimentos, né? Porque esses cientistas, eles pensaram, né? Cientistas escoceses, né? Pensaram assim, vamos tentar desenvolver um mamífero a partir de células, né? Células que tenham um potencial de diferenciar-se extraído da glândula mamária. E eles fizeram um primeiro experimento, número 1, que foi a implantação dessas células mamárias no óvulo de uma ovelha, né, no óvulo da ovelha. Com o tempo de gestação, nasceu, né, do tamanho de uma ovelha recém-nascida, de um bebê ovelha, por assim dizer, uma estrutura só de células mamárias, mas que tinha o tamanho de uma ovelha, né? Então, os cientistas pensaram, o que é que a gente pode fazer para que essas células continuem se diferenciando, né? Então, pensaram em dar descargas elétricas. E assim foi, uma descarga elétrica, 2, 3, 4, e eles foram aumentando as cargas elétricas até chegar na Dolly, né? Que era a ovelha completa. Até lá nasceram anomalias, né? Pedaços da ovelha, né? Tecido pulmonar, tecido cardíaco, mas não uma ovelha formada, né? Então, a medicina regenerativa, ela tem este propósito, a partir de células, né? A partir de genes, a partir de tecidos, né? Fazer a recomposição, tentar regenerar aquele órgão danificado ou perdido, né? Lembrando, né, isso vocês sabem, né, sabem tanto ou muito mais do que eu, que nós temos células tronco na região do bulge, né, no folículo piloso. Por isso essa capacidade que a pele da gente tem em regenerar-se, né? A pele da face, por ter uma grande quantidade de folículos pilosos, né? Folículos pilosebáceos, então ela tem uma capacidade incrível de se recuperar após injúrias, né? Laser, frax, peelings, né? Então, a gente tem essa capacidade. E existem outros órgãos, né, como o fígado. O fígado da gente tem essa capacidade de regenerar-se, né? Então, nós temos células multipotentes, células tronco, algumas células tronco distribuídas não só na medula, como no folículo piloso, células multipotentes, né?
mesenquinais. Então, a gente tem essa capacidade de regenerar. O que é que está faltando? O que é que está faltando para esse start, né, no corpo inteiro? Existem pessoas que têm a terceira dentição. Qual é o start que essas pessoas que tiveram terceira dentição aconteceram nela, que a maioria das pessoas não tem, né? Então, a minha ideia hoje é passar um pouquinho, lembrando a vocês que essa não é minha especialidade, é apenas um tema inovador, né, que eu estou trazendo para vocês, porque acredito que seja algo que vai modificar, né, nos próximos anos, né, nos próximos 10, 20 anos, a medicina tal como é vista hoje. Tá? O que é a medicina regenerativa? Existe pós-graduação em medicina regenerativa? Medicina regenerativa, ela é uma especialidade médica? Não, ainda não. Ela não é uma especialidade médica. Porém, já se existe, sim, cursos de pós-graduação na área, cursos de aperfeiçoamento, cursos introdutórios, né? A medicina regenerativa, ela busca desenvolver e aplicar terapias que promovam o quê? A regeneração, né, gente, de tecidos, órgãos danificados, né, seja por acidentes ou mesmo o envelhecimento, né, e a função, e tenta restaurar a função natural do corpo, né, tratar doenças a partir dessa terapia celular regenerativa, né. A história, um pouquinho de história da medicina regenerativa, né, apesar, né, do conceito, né, e as técnicas relacionadas terem sido explorados desde o século XX, né, o termo medicina regenerativa só foi cunhado na década de 90, né? Em 1992, o pesquisador norte-americano Joseph Vacante apresentou esse termo, né, engenharia de tecidos. E, nesse termo, ele descrevia a criação de tecidos humanos em laboratório, utilizado para transplantes, né? Principalmente de queimados, né? A partir de então, a medicina regenerativa começou a se desenvolver rapidamente. E com os avanços, né? Principalmente aí, né, com a coincidência, né, não coincidência, não posso dizer coincidência porque foram estudos paralelos, né, da publicação da ovelhinha Dolly, né, os avanços, né, nas áreas de célula-tronco, terapia gênica e biomaterial, eles foram, né, bastante explorados, né, e aplicados de diversas maneiras, né, para transplante, injeções ou enxertos, né. Uma coisa interessante aqui, ainda voltando, né, voltando aí para falar da ovelha Dolly, é que o cientista, né, Ian Wilmot, né, ele era um biólogo e foi ele que recebeu os créditos, né, por ter conseguido clonar a Dolly, mas em 2006 ele admitiu que Kate, né, eu anotei aqui o nome, Kate Campbell, foi realmente a pessoa que desenvolveu toda a metodologia até chegar nessa ovelha. A ovelhinha Dolly nasceu em julho de 1996 e em fevereiro de 2003 ela foi sacrificada, porque em 2002 foi diagnosticada uma doença pulmonar, né, que foi atribuída aos telômeros da ovelhinha Dolly, né, que a ovelhinha Dolly tinha aí seus telômeros encurtados, né? E a gente já viu uma aula sobre telômeros, né? Eu já ministrei aqui para vocês uma aula sobre envelhecimento e o papel dos telômeros, onde se está a ciência, ela implica neste momento, né? Os telômeros, o encurtamento de telômeros no processo de envelhecimento e relaciona as doenças degenerativas causadas pelo envelhecimento, né? Então, para evitar uma morte dolorosa, né, a ovelhinha Dolly, ela foi sacrificada em 2003 para não sofrer aí de uma doença pulmonar, né? Mas nesses aninhos aí que ela passou de 1996 até 2002, ela teve uma vida normal, né? Inclusive chegou a parir aí 6 ovelhas, né? Bom, mas dando seguimento aqui. A medicina regenerativa, ela pode ser considerada como uma medicina do futuro, né? Claro que muita coisa ainda está para ser esclarecida e desenvolvida nesta área,
mas já existem várias abordagens, né, diferentes dentro da medicina regenerativa atual, né? E a gente vai abordar um pouco de cada uma delas, né? Bom, dentre elas, a gente ouve muito falar, né, na terapia celular, né? Bom, professor, o que é terapia celular, né? São as células do corpo, né, incluindo as células vivas do sistema imunológico, né, que pode ser retirada, né, tanto do paciente que vai ser tratado ou de um doador compatível, né? Essas células são modificadas, né? Elas sofrem aí um processo de modificação e reimplantadas no corpo, né, para tratar doenças, né, substituindo, reparando e melhorando as funções das células que estavam, né, doentes, dessas células que estavam danificadas. Bom, ainda dentro da terapia celular, é importante falar que existem várias formas de terapia celular, né? Uma delas é o transplante de célula-tronco, que a gente vai falar agora, né? A terapia de células T, terapias de células dendríticas e terapias de células imunológicas, né? Cada uma dessas abordagens usa diferentes tipos de células. E, claro, né, vai usar também diferentes manipulações, né, para tratar também diferentes condições médicas, né? Um fato aí importante, né, é que essa terapia celular é uma área, né, da medicina, da medicina regenerativa que está sendo tão investigada, né, e ela é uma opção de tratamento para uma ampla gama de doenças, incluindo aí câncer, doenças cardíacas, doenças autoimunes e lesão da medula espinhal. No entanto, ainda há muitas pesquisas, né, testes clínicos em andamento para determinar a eficácia e a segurança desse tratamento, né? É bom salientar, gente, que pessoas que já fazem, né, essa terapia celular, né, principalmente aí em casos de lesão de medula óssea, né, existe aí trabalhos científicos publicados, né, existe aqui no Brasil clínicas de referência em relação à medicina regenerativa, onde tem casos de pessoas tetraplégicas que hoje em dia estão conduzindo, conseguem ter autonomia das suas necessidades fisiológicas, né? Tanto no ato de urinar como defecar, né? Além de ter uma melhor coordenação, né? Tanto motora, de parte, né, do seu corpo que antes estava completamente, né, desativados, né, gente? Isso é bom deixar claro a vocês que tudo que está aqui escrito ou dito nessa aula tem um respaldo grande, porque está se publicando muito trabalho nessa área de medicina regenerativa. Bom, em relação ao transplante de células-troncos, né, a gente sabe que aquela célula-tronco é aquela que tem capacidade, né, de diferenciar-se, né, aquela célula que ela é multipotente, né, a gente, como eu falei antes, a gente tem naturalmente células-tronco, né, na medula, tem também células-tronco, né, naquela parte lá do bulge, né, do folículo piloso, né, então imagine. Essas células, elas podem ser retiradas do próprio paciente, né, e transplantadas para a área do corpo que precisa de regeneração, né? Como, por exemplo, eu posso citar aqui as células mesenquinais, né, retiradas da polpa dos dentes, né, polpa de dente de leite e do siso, do palato e do tecido gorduroso. Olha só, está sendo, nesse momento, retirado muitas células, né? Células com essa atividade, com essa particularidade de poder diferenciar-se do tecido gorduroso, ou seja, da camada adiposa, se faz aí um centrifugado e depois um filtrado, e essas células voltam para o paciente, né? E sem falar que também pode ser o próprio paciente ou um doador compatível, né? Bom, essas células, elas podem se transformar em diversos tecidos sólidos, como ossos, músculos, neurônio, cartilagem, células de órgãos, vasos sanguíneos, células precursoras de insulina. Se eu estou falando em células precursoras de insulina, gente, aí eu vou ter o quê? Vou ter tratamento para diabetes. Se eu estou falando em ossos, em músculos, em cartilagem, imagine todas aquelas doenças reumatológicas onde eu tenho aí comprometimento, né, das articulações, onde eu tenho
comprometimento ósseo, né? Degeneração de neurônios, né? Mal de Parkinson entra aí. Veja só que medicina mais promissora essa, a medicina regenerativa, né? Bom, dado importante, né, é que as terapias celulares já são consideradas pela Anvisa, né, a gente sabe que a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que é aquela autoridade vigente no nosso país que determina as regras, né, sanitárias, né, então ela já considera as terapias celulares como um medicamento especial, cuja eficácia e segurança ainda deverão ser comprovadas para serem registradas como tal. Bom, vamos falar um pouquinho também, outra parte da medicina regenerativa é o uso de engenharia dos tecidos, né? A engenharia dos tecidos, o nome já está dizendo, né? Trata-se de uma área interdisciplinar, onde eu vou envolver quem? Eu vou envolver a aplicação dos princípios de engenharia e ciências biológicas, né? Para criar tecidos e órgãos humanos artificiais em laboratório. Né? Então, aí eu vou utilizar a engenharia genética, né? E a biotecnologia e também os conhecimentos de ciências biológicas, né? Eles, né, são produzidos, né, a partir de células vivas, né? A engenharia de tecidos, elas podem utilizar como matéria-prima células vivas, materiais sintéticos e biológicos para substituir o que, gente? Tecidos, órgãos lesionados ou perdidos por doença, acidentes ou mesmo o envelhecimento. Bom, os engenheiros de tecido, né, gente, eles trabalham de maneira que eles possam criar tecidos funcionais, né? Tecido tais como músculo, osso, pele, vaso sanguíneo, órgãos, fígados, coração e rins, que possam ser transplantados para o paciente que precise deles. Para isso, eles utilizam uma série de técnicas, né, como cultura de células, a biologia molecular, a nanotecnologia e impressão em 3D, né, tridimensional, né? Além disso, essa área de pesquisa também tem implicações importantes, né, implicações que envolvem toda a indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica, nesse caso aqui, ela vai entrar sendo responsável, né, pela atividade aí dos testes, né, pelo respaldo de teste de toxicidade, né, mais preciso, né, desse material em tecidos humanos em laboratório. Antes de serem feitos em humanos, né, tem todo aquele desenvolvimento, né, além do desenvolvimento de medicamentos mais eficazes, né, e com menor potencial tóxico ou efeito colateral. Bom, então o que eu posso dizer aqui é que a medicina regenerativa ela tem um potencial enorme, né, para tratar lesões, incluindo de medula óssea, doença de Parkinson, diabetes, lesões cardíacas, lesões ósseas e muitas outras condições. Ou seja, imagine todas essas doenças que o gatilho é o envelhecimento, né? Diabetes, Parkinson, as doenças reumatológicas, não que doença reumatológica só acometa velhos, né? De jeito nenhum. As doenças reumatológicas acometem pessoas jovens, mas todas são provenientes de disfunção, né? De disfunção ou de um mau funcionamento pontual de um tecido ou de um órgão, né? Bom, em relação aos biomateriais, né, que também os biomateriais estão aqui, né, na engenharia de tecidos, né, gente, os biomateriais que são estruturas em 3D, né, são estruturas tridimensionais, né, e que são também similares, né, a tecidos biológicos naturais. Os biomateriais podem ser feitos a partir de quê? De uma ampla gama, né, de material, tais como polímero, né, metais, cerâmicas, compostos hídricos, né, sendo projetados para interagir aí, eles interagem, né, naquele sistema de encaixe, né, de maneira específica, né, com os tecidos biológicos do corpo humano, né, como ossos, cartilagens, pele e tecido nervoso, né. Os biomateriais, né, eles imitam, né, as propriedades mecânicas, químicas e biológicas de quem? Dos tecidos biológicos naturais, né, e a finalidade é só essa, promover o quê? Regeneração,
cura dos tecidos danificados ou perdidos, né? Algumas aplicações biomédicas, né, incluem implantes dentários, próteses articulares, enxertos de tecidos, engenharia de tecidos, regeneração óssea, entre outras. Então, essa explicaçãozinha dada até agora, vocês estão vendo a dimensão do que é essa medicina regenerativa, né? A medicina regenerativa, ela pode receber o nome também de medicina integrativa, porque aqui é uma ciência multidisciplinar, onde não somente o profissional médico vai atuar. Aqui a gente precisa de médicos, de biólogos, de farmacêuticos, de engenheiros, né? Porque é uma medicina complexa, né? Onde envolve aí, como é que se diz? Conhecimentos multidisciplinares, né? No desenvolvimento aí, seja de tecido, seja de material genético, seja no próprio depósito de células, né, multipotentes, né, que consigam diferenciar-se, né, gente? Bom, a terapia gênica, né, essa terapia, ela envolve o quê? O nome já está dizendo, né, a inclusão de material genético saudável, né, em células defeituosas ou danificadas, né, com a intenção de corrigir a doença genética, né? E de estimular o quê? Sua regeneração. O objetivo dessa terapia é substituir, né, os genes defeituosos ou ausentes, né? Imagine aí todas as doenças que têm implicação genética, né, incluindo aí algumas síndromes, né, onde a gente, né, onde o pesquisador, né, onde os profissionais envolvidos vão desenvolver aí um material genético saudável para aquele gene, né, específico e atuar no corpo defeituoso, né? Bom, existem várias abordagens, né, diferentes, né, para a terapia gênica, né, incluindo o quê? Tanto a entrega direta desse gene saudável nas células infectadas, como uma edição de genes, né? Uma edição, né, se faz aí, como se diz, uma produção de genes para corrigir ou substituir sequências defeituosas, né? E até a utilização de vírus modificados, né? Para transportar os genes, ou seja, a utilização o quê? De biotecnologia, né? Ou seja, modificação genética no vírus para que esse vírus infecte a célula do receptor, né? Da pessoa em tratamento, né? A terapia gênica, um dado importante, né? Ainda é uma área em desenvolvimento, né? No entanto, já existem algumas terapias gênicas aprovadas para o uso clínico em condições médicas específicas, né? Tais como a terapia gênica para imunodeficiência combinada grave e a terapia gênica para atrofia muscular espinhal, né? A AMI. Bom, agora a gente chega num momento que pergunta: quais são os benefícios da medicina regenerativa, né? As vantagens da medicina regenerativa contemplam desde os profissionais que almejam seguir uma carreira promissora na área de saúde até os benefícios, né, que os pacientes possam adquirir no uso dessa medicina, né, como uma longevidade saudável com qualidade de vida, né, porque não basta chegar aos 80 ou 90 anos, né, não é suficiente chegar lá, o importante é como chegar lá, longevidade saudável. Bom, dentre os benefícios, a regeneração de órgão e tecido, né, um ponto crucial, né, tem o potencial de ajudar, né, na regeneração de tecidos e órgãos deteriorados, né, o que pode ser especialmente útil, né, para a pessoa que sofreu alguma lesão, né, ou doenças crônicas e diversas condições degenerativas, né. Outro benefício, a qualidade de vida, como eu falei anteriormente, né? Melhorar a qualidade da vida na terceira idade, né? Permitindo, né, que as pessoas retomem sua atividade diárias normais, né? Reduzindo a necessidade de medicamentos e cirurgias invasivas. Bom, outro ponto positivo é o tratamento de doenças crônicas, doenças, né, degenerativas, doenças como as doenças cardíacas, a diabetes, a doença de Parkinson,
e oferecer uma nova opção de tratamento, né, que visa a regeneração de tecidos e células danificadas, né? Prevenção de doença também está no rol aí de benefícios da medicina regenerativa, né? Que ela pode ajudar a prevenir doenças, né? Identificando células ou tecidos danificados antes que a enfermidade se desenvolva. Então, veja só, um material genético, quando você já vê a falha, né, naquela determinado gene, você já pode tratar antes da doença vir a aparecer, né, gente? Bom, e redução dos custos de saúde, né? Pois, se redução dos custos de saúde, a medicina regenerativa não é barata, né, gente? Mas mesmo assim, utilizada, né, sei lá, daqui a uns 10, 20 anos, né, pode ser algo mais acessível para todos e vai beneficiar, né, a população, reduzindo aí a necessidade de medicamentos sofisticados mais caros e de cirurgias de alto custo, né? Bom, gente, eu chego ao meu final da apresentação, né? Como eu disse no início da aula, não é a minha especialidade, mas eu achei um tema, né? Eu tive agora em João Pessoa, na clínica Alure da doutora Mariana, onde ela, né, vai tornar a clínica dela referência de medicina regenerativa na Paraíba, e ela apresentou, né, esse projeto, né, convidando outros médicos a participarem, a se juntar a ela, nessa caminhada, nessa jornada, né? Inclusive ela já está modificando a clínica dela, né, para começar a fazer já o tratamento, né, tanto na área dermatológica como em outras áreas, né, porque é utilizado também na área psiquiátrica, né, para crianças com alguma síndrome, um TDAH, né? TDAH, né? Eu nunca decoro, né? Porque é muita sigla. Bom, então, já é utilizado, né, para crianças com hiperatividade, né, esse tipo de terapia. E eu achei interessante trazer aqui para vocês, né, ainda que eu não seja, né, um expert para falar no assunto, mas para pelo menos deixar aí um ponto de luz, né? Quem quiser ler mais é só ir no PubMed, baixar artigos científicos sobre ou procurar informações, né? E agradeço, né, o interesse de quem ficou até aqui. Desejo a vocês uma abençoada semana e Deus abençoe e toque o coração de vocês e até o próximo encontro.